de assunção de competência, nós vamos poder dizer que ele vai ter aí dois elementos fundamentais nele, quais sejam afetação, vinculação. O incidente de assunção de competência, nós podemos, aí à luz do novo CPC, nós podemos constatar que ele vai ter dois elementos fundamentais. A afetação. O que é a afetação? Verificado que há uma relevante questão de direito, sem repetição em múltiplos processos, é possível que haja, pelo tribunal, uma assunção de competência, pelo órgão que o regimento interno indicar. Nesse caso, ou o relator, ou as partes, aí a gente vai falar dos legitimados, as partes, a defensoria, o MP, poderá suscitar a assunção de competência. Mas vejam, então, pela assunção, havendo uma relevante questão de direito, sem repetição em múltiplos processos, sendo suscitado e admitido o incidente de assunção, aquela demanda fica afetada a um órgão previsto no regimento interno para que decida a tese jurídica. Por isso que falamos em afetação, porque o órgão que o regimento interno definir vai ficar afetado a decidir aquela questão. E, uma vez decidido, temos o segundo elemento fundamental do incidente de assunção, que é qual? É a vinculação. Vejam que interessante, pessoal. Vamos ao parágrafo 3º. Vejam o parágrafo 3º ali. Ele fala que o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Aqui, destaco com vocês, podem procurar no CPC de 2015 inteiro. Esse é o único lugar em que o Código fala expressamente na palavra vinculação. Embora lá no incidente de resolução de demandas repetitivas nós tenhamos uma vinculação, como nós vamos ver, o Código ele não usa a palavra vinculação, ela é sempre vista com muito cuidado para evitar discussões de constitucionalidade, mas aqui o Código foi expresso, falou de vinculação. A decisão adotada por aquele órgão na causa que foi afetada a ele vai se aplicar para todos os casos que tratem da mesma questão. Ela gera uma vinculação. E aí, pessoal, vocês vão me dizer, Marco, mas como é que fica então essa questão? No caso, como é que eu vou identificar a questão que eu vou poder suscitar a assunção de competência? Porque o legitimado a suscitar como falávamos, o próprio relator de ofício ou requerimento de partes, Ministério Público ou Defensoria. Para que caiba a assunção de competência, tem que ser julgamento de questão de direito. Então, se por acaso estiver em jogo matéria fática já suficientemente provada, meus amigos, porque, por exemplo, nós sabemos que quando há uma matéria fática que já está suficientemente provada, eu tenho, por exemplo, julgamentos antecipados de mérito, aplicação de teoria da causa madura. Eu tenho vários institutos que equiparam muitas vezes o tratamento da demanda de direito com a demanda que trata de matéria fática suficientemente provada. Agora, no caso do incidente de assunção de competência, matéria fática suficientemente provada, pessoal, não interessa. O que interessa é relevante questão de direito. Por exemplo, imaginem só, uma questão relativa a uma política pública de habitação, uma política pública de saúde, e vocês já propuseram uma demanda que está perante o tribunal. Podem suscitar esse incidente. Mas um traço fundamental para diferenciarmos
a assunção de competência do IRDR, que é o próximo instituto que nós temos de discutir, gente, qual é? Vejam aqui no caput, ó, sem repetição em múltiplos processos. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque se eu estiver diante de uma hipótese em que já haja múltiplas demandas sobre a questão, não cabe a assunção de competência, cabe o IRDR. Vocês vão usar a assunção de competência naqueles casos em que eu já tenho a questão relevante de direito, e isso pode gerar processos, vários processos, por exemplo, como aquele exemplo que eu dava, política pública de habitação. Vocês estão questionando algum aspecto em uma demanda, mas nada impede que, porventura, nós tenhamos, então, futuras demandas sobre o assunto. Mas, nesse momento, nós não estamos diante ainda de uma multiplicação de demandas sobre esse assunto, para ser cabível a assunção de competência. E em que instância vocês vão poder utilizar a assunção de competência? Vejam lá, a assunção de competência, ela vai ser cabível apenas perante tribunais. O IRDR, nós vamos ver que até pela tramitação do projeto ficou algo um pouco incoerente na lei, mas nós vamos concluir que ele pode até ser utilizado em primeiro grau, o IRDR. Mas a assunção de competência, vejam lá, ela se dá para julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária de tribunal. Portanto, nós só vamos poder utilizar a assunção de competência quando? Nós vamos poder utilizar apenas quando já estiver o processo no tribunal. E aí, presentes esses pressupostos, a questão é de direito e não temos já uma multiplicação de demandas sobre o mesmo assunto. Presentes esses requisitos, causa perante tribunal, questão unicamente de direito, sem repetição em múltiplos processos, vocês, suscitando, vejam, há um deslocamento da competência. O recurso ou a ação vai ser julgada pelo órgão que o regimento interno definiu como competente para a assunção. Por que eu digo isso? Porque, diante desse parágrafo 2º, que prevê que há aqui o julgamento do recurso, remessa necessária, ou processo de competência originária, se houver interesse público na assunção de competência. Vejam, eu estou fazendo essa ressalva porque, na verdade, quando olharmos para o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele faz uma cisão cognitiva, ele faz uma cisão na análise da questão em jogo, que é diferente daqui. Aqui no caso da assunção de competência, nós estamos diante de uma hipótese em que há um deslocamento de competência. Vejam, o próprio nome do instituto é uma assunção de competência. Então, nós temos um deslocamento de competência nesse caso. E vejam só, se porventura, problemas práticos poderiam surgir. Se porventura, imaginem, vocês suscitaram o incidente de assunção de competência, porém, ele foi inadmitido. Dessa inadmissão, será que cabe recurso? Sim, dessa decisão que porventura venha a inadmitir esse incidente, na verdade, será possível eventualmente fazer recurso, até se for decisão monocrática, no órgão colegiado sobre o assunto, cabe agravo interno,
E aí até aqui, pessoal, destaco com vocês, até porque imagino que nesses 3 dias de evento vocês não vão ter tempo de olhar para todo o Código de Processo, evidentemente, mas destaco com vocês que no novo Código o agravo interno passa a ser cabível em face de todas as decisões monocráticas de relator. Não é mais apenas em face das de julgamento monocrático de recurso. Na realidade, ele esvazia o agravo regimental, que na prática só vai permanecer relevante, agravo regimental propriamente, lá no caso do STF, que tem previsão específica de lei federal, de agravo regimental, porque para os agravos regimentais perante tribunais estaduais, como é o nosso caso, vamos ter o esvaziamento, porque a partir do novo Código caberá agravo regimental em face de todas as decisões monocráticas de relatores. E, então, cabe agravo interno, ou até, se for o caso, se for uma decisão colegiada, caberia uma discussão até via recurso especial. Claro, mas aí vocês vão acabar avaliando se há uma utilidade ou não em recorrer a instâncias superiores para discutir isso. Agora, da mesma forma, se vocês suscitaram a assunção de competência e ela foi admitida, será que haveria interesse em recorrer pelo adversário do assistido de vocês? Vocês suscitaram a assunção, ela foi admitida no órgão fracionário que mandou para o colegiado. Cabe recurso nessa decisão? A doutrina vem entendendo que não cabe recurso da decisão de admissão da assunção de competência. E por quê? Porque, uma vez admitida, competirá ao órgão colegiado que tenha competência para esse incidente, decidir o incidente. E, ao analisar o incidente, ele pode vir a inadmiti-lo. Porque, ao analisar o incidente, ele poderá vir a inadmiti-lo. Bom, então aí tinha levantado alguns problemas que a gente discutiu. E temos aí um outro mecanismo para a formação de precedentes. Esse, até a meu ver, pessoal, vai, se for bem aplicado, vai fazer aqui uma melhora sensível no nosso sistema de litígios de massa. Por quê? Porque hoje nós temos diferentes mecanismos para a solução coletiva de conflitos. Hoje, tradicionalmente, qual é o principal mecanismo para a solução coletiva de conflitos, meus amigos? São as ações coletivas. E, na verdade, as ações coletivas, quando nós olhamos para o seu histórico de sua formação, nós sabemos que as ações coletivas, elas vieram num contexto de ondas renovatórias do acesso à justiça. Lá na década de 70, Mauro Capelletti fez um grande estudo, aquele famoso projeto de Florença, em que ele fez um estudo enorme de direito comparado e definiu ondas renovatórias do acesso à justiça, ou seja, ondas em que poderíamos ter mecanismos de facilitação do acesso à justiça. E dentre essas ondas, nós temos a onda de representação dos interesses difusos. Imaginou-se que, com ações coletivas, com ações por legitimados adequados, se poderia evitar a explosão de litigiosidade de ações sobre uma mesma questão de direito. Só que fato é que hoje, por exemplo, no caso do Brasil, em que temos um desenvolvimento significativo das ações coletivas, quando olhamos para o direito comparado, o Brasil, sem dúvida, é um dos países mais evoluídos em matéria de tutela coletiva. E quando nós olhamos, então, para a nossa tutela coletiva, será que ela cumpriu a finalidade de redução de litigiosidade de massa, pessoal? Não, ela não cumpriu essa finalidade. Até porque nós sabemos que, ao lado das ações coletivas, nós temos milhares e milhares de demandas que podem tratar da mesma questão jurídica.
E por que isso? Ora, porque esse sistema ele tem algumas regras que acabam gerando esse fracasso da ação coletiva enquanto meio de evitar multiplicidade de demandas. Por exemplo, uma questão que gera aqui um certo fracasso, por assim dizer, dessas ações coletivas é o nosso sistema do opt-in, opt-out, previsto lá no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. É o jurisdicionado que escolhe se vai aderir ou não à tutela coletiva. E aí vejam como é que o direito é um fenômeno cultural. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando temos uma ação coletiva e, para alguns casos, os lesados têm que ser intimados, a doutrina questiona isso, fala que é um absurdo. Vejam, já no nosso caso aqui, do caso brasileiro, nós já temos uma outra perspectiva de proteção a contraditório e, então, a proteção ao devido processo legal do jurisdicionado, que vai poder escolher propor a sua ação, independentemente da existência de ação coletiva. E, então, essa nossa sistemática do opt-in, opt-out acaba desestimulando as ações coletivas. A própria impossibilidade de que o lesado individual intervenha na ação coletiva, porque isso é visto com muita ressalva pela doutrina e pela jurisprudência, essa impossibilidade de atuação do lesado individual na ação coletiva desestimula que o lesado conte com a ação coletiva. Ele vai querer a sua ação e não a ação coletiva. E o incidente de resolução de demandas repetitivas, então, pessoal, ele vem num contexto de tentar resolver coletivamente os conflitos sem que as pessoas tenham de abrir mão de suas demandas. Por quê? Porque no incidente de resolução de demandas repetitivas, nós temos um incidente que será autônomo ao processo em que ele surja, pelo qual haverá uma decisão em abstrato sobre a questão de direito, que esteja em jogo nas múltiplas demandas. E aí, havendo essa decisão em abstrato, todos os juízes e tribunais terão de aplicar esse entendimento para os casos pendentes. E aí, pessoal, aqui esse incidente de resolução de demandas repetitivas, ele foi inspirado onde? Ele foi inspirado na experiência alemã, porque lá na Alemanha, já na década de 60, na Alemanha eles têm justiça administrativa especializada. Então, eles têm vários tribunais e tem tribunal administrativo, como órgão do judiciário também, mas é um tipo de judiciário. E aí, lá nas décadas de 60, 80, começaram a surgir uma série de demandas iguais, discutindo, sobretudo, a instalação de usinas nucleares, que lá eles têm muita energia nuclear. E, então, havia sempre milhares e milhares de demandas sobre esse assunto, sendo proposta a cada usina nuclear que se pretendia construir. E aí, o que o judiciário alemão admitiu, gente? Vejam, sem lei que previsse isso, hein? Não é como o nosso caso aqui que tem lei. O judiciário alemão começou a admitir que a questão de direito fosse decidida em abstrato pelo tribunal para ser aplicada para os casos, para os demais casos concretos. E aí, nos anos 2000, por sua vez, veio esse incidente novamente à tona, porque, e aí é a regra que inspirou o nosso novo código. Inclusive, lá na exposição de motivos do projeto, vocês podem ver que, inclusive, é mencionado que é inspirado nessa experiência alemã. Na Alemanha, foi criado um procedimento modelo nos anos 2000. Vejam como é que eles são práticos, pragmáticos, né? Porque houve um grande problema societário na Deutsche Telekom. E esse era um problema societário que começou a gerar uma série de demandas, e eles verificaram que aquelas demandas ainda iam chegar a números gigantescos, a centenas de milhares de demandas. Só que pelas regras de competência do direito alemão,
essas ações teriam que ser propostas todas em Frankfurt, porque é onde fica a Bolsa de Valores alemã, a bolsa em que ficavam sendo negociadas essas ações. Aí, nesse caso, o que eles fizeram? Criaram, por lei, um procedimento modelo. Um procedimento em que, havendo pelo menos 10 demandas sobre uma questão, seria possível suscitar a questão para o tribunal e o tribunal julga a questão de direito com aplicação para os casos pendentes. E aí, esse sistema inspirou o nosso legislador, como está na própria exposição de motivos. E, então, esse incidente, pessoal, ele é um incidente que, como eu lhes dizia, ele é criado, ele vai se dar no curso de um processo, pela existência de múltiplas demandas, e nele vamos ter a decisão em abstrato sobre a tese de direito material. Portanto, temos uma cisão cognitiva aqui. É diferente da assunção de competência, porque a tese jurídica decidida no IRDR vai ser aplicada para os casos pendentes, em que os tribunais e juízes de primeiro grau não vão ter que decidir novamente a questão, eles vão ficar vinculados àquela decisão. Quais são os requisitos para esse incidente? Vejam lá, incisos do 976. Primeiro requisito, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Na tramitação legislativa, pessoal, eu destaco que houve discussão aqui em 2 pontos. Se o incidente poderia se dar de forma preventiva, se poderia ser pela potencial repetição de processos. Mas a redação final foi de efetiva repetição. E por que isso? Ora, porque nós vimos que nós temos um outro instrumento que vai ser usado para os casos em que eu não tenho efetiva repetição de processos, qual seja o incidente de assunção de competência. A ideia do código foi usar para potencial repetição a assunção de competência. E até uma outra questão que também foi muito debatida nas casas legislativas, foi se esse incidente poderia tratar de questão fática. Porque lá, como eu disse para vocês, o procedimento modelo alemão, que foi o que inspirou, permite a análise de certas questões fáticas. E aí, o pessoal que assessorou as casas legislativas ficava defendendo a tese, olha, vamos aplicar a mesma regra do direito alemão ou não? Mas o que venceu foi questão unicamente de direito. O que até, de certa forma, é uma regra um pouco perigosa, porque na prática nós sabemos que há uma linha muito tênue que separa o que é uma questão unicamente de direito de uma questão que também envolve matéria fática. Até porque o direito, abstratamente falando, ele muitas vezes precisa da comatação de fatos para que possa ser compreendido. Então, essa regra aqui, quando fala de questão unicamente de direito, ela certamente vai gerar muita confusão na prática, mas o que me parece que deve ser o melhor raciocínio aqui, meus amigos? Questão unicamente de direito deve ser aquela questão em que nós verifiquemos que é possível separar dos fatos para que o tribunal julgue abstratamente a matéria jurídica. Ainda que a demanda trate de matéria fática, a matéria fática não vai ser analisada no IRDR. No IRDR vai ser analisada a tese jurídica. E isso vai poder, então, ser adotado para os casos que estão perante os órgãos do tribunal à luz das premissas fáticas de cada caso. E um segundo requisito, que na verdade é um requisito que, havendo multiplicação das demandas, vai estar presente, é um requisito de mais fácil verificação, é o risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica, porque
Na verdade, se eu tenho múltiplas demandas sobre a mesma questão de direito, há um risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica se elas tramitarem perante órgãos jurisdicionais distintos, porque cada órgão jurisdicional pode ter um entendimento diferente sobre o assunto. Como cada órgão jurisdicional pode ter um entendimento diferente sobre o assunto, isso faz com que nós tenhamos aqui esse requisito sendo de mais fácil verificação se eu tiver demandas perante órgãos diferentes. E, diante desse artigo 976, ainda destaco com vocês a autonomia do incidente. Lá na natureza, no slide anterior, eu falava incidente autônomo. A autonomia nós extraímos de onde? Do parágrafo 1º, vejam lá, a desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Ora, o incidente, uma vez suscitado em um processo, presentes esses requisitos, caso ele seja admitido, ainda que o processo originário seja extinto, não interessa, porque o incidente se presta a solucionar a questão de forma coletiva para todas as outras demandas. Não é porque a demanda originária foi extinta que as demais demandas deixam de precisar do incidente. Então, o incidente permanece valendo naquele caso, ele não vai ter uma extinção, uma perda de objeto, porque houve alguma causa de extinção do processo sem resolução de mérito. Vejam que, na verdade, o parágrafo 1º fala de desistência ou abandono, mas poderia ser para qualquer causa de extinção da ação originária, sem resolução de mérito. Se ela for extinta, ora, não tem problema, se ela for extinta, nós vamos ter aqui a possibilidade de continuação do processamento daquele incidente. E se porventura vocês vierem a suscitar esse incidente, porque vamos ver que a Defensoria Pública é legitimada para tanto, se vocês vierem a suscitar esse incidente e ele for inadmitido, essa decisão forma coisa julgada? Não. Essa decisão não forma coisa julgada. Por quê? Porque pelo parágrafo 3º do 976, isso não impede que em momento futuro vocês suscitem. Isso não impede que em momento futuro vocês suscitem novamente o incidente, fundados agora na presença daqueles requisitos. Será possível verificar então, a presença daqueles requisitos em momento futuro. Por exemplo, o tribunal entendeu que ainda não havia uma efetiva repetição, mas tempos depois, com uma enxurrada de ações sobre o assunto, aqui a Defensoria, pelos seus diversos órgãos, já propôs mais de 500 ações sobre o tema, não há como eles agora dizerem que não há uma efetiva repetição. E aí, será possível suscitar novamente esse incidente. Agora, se porventura já houver recurso representativo de controvérsia, aí pelo parágrafo 4º, não será cabível esse incidente. Pelo parágrafo 4º, já não será cabível o incidente. Por quê, pessoal? Porque se já há recurso representativo de controvérsia perante o Tribunal Superior, como eu dizia no início do nosso encontro, o recurso representativo de controvérsia é mecanismo também para a formação de precedente vinculante. Então, diante disso, eu não preciso do IRDR, porque eu já tenho um mecanismo e que já está perante o Tribunal Superior. Isso vai ser mais econômico, porque já está perante o Tribunal Superior mecanismo próprio para solucionar a questão em caráter vinculante, né? Bom, nesse incidente, nós temos um papel muito importante
do contraditório da publicidade. Porque vejam, se eu tenho um incidente com um papel vinculante, como falávamos, é preciso que se permita o maior contraditório possível para que essa decisão seja qualitativamente a mais adequada. Até porque o contraditório é como Cândido Dinamarco diz já há 20 anos nas suas lições, o contraditório legitima a atividade jurisdicional. A possibilidade de participação dos interessados legitima aquela decisão, porque ainda que eles não estejam satisfeitos com a decisão, eles puderam contribuir com aquela formação da decisão. E aí, nesse sentido, nós temos aí o artigo 979, prevendo ampla divulgação no Conselho Nacional de Justiça, no site do Conselho Nacional de Justiça em campo próprio. Os tribunais, gente, o TJMG vai ter que criar um campo próprio no site também, para que fiquem arrolados todos os incidentes. E por que isso? Por que dar essa publicidade? Para permitir que as pessoas possam se manifestar. E, nesse sentido, então, 983 prevê manifestação de partes e demais interessados. Aqui, uma dúvida que vem surgindo na doutrina, uma discussão que vem surgindo na doutrina, diz respeito a se essas partes que podem se manifestar no IRDR, se são apenas as partes da demanda originária ou qualquer parte de demanda que trate daquela questão jurídica. E parece que o melhor entendimento, vejam, diante dessa ampla publicidade, pessoal, parece que o melhor entendimento é de que as partes das demandas que tratem da mesma questão poderão se manifestar por uma interpretação sistemática desse incidente, até porque não faria sentido dar toda a publicidade possível se nós não permitíssemos que as pessoas falassem disso. Então era melhor dar uma publicidade interna só para o judiciário saber que tem o IRDR. Não, a publicidade é ampla para quê? Haja a possibilidade de manifestação das partes e de eventuais interessados. E, então, por exemplo, se a defensoria não atua na demanda que levou à suscitação do IRDR, nada impede que a defensoria, como legitimada ativa para o incidente, venha a intervir nesse incidente. Esse incidente permite também, vejam, o amicus curiae, porque é um incidente que tem um interesse social, como falávamos, nessa solução para demandas múltiplas. E aí, como ele tem um interesse social, meus amigos, a regra do amicus, o novo código, não sei se vocês já viram, ele traz uma regra de amicus curiae, o artigo 138 do novo código, e prevê lá casos de repercussão social, como casos que permitem amicus curiae. E, para esse tipo de incidente, nós temos um efeito multiplicador que levou à suscitação do incidente. E, por isso, é um caso que tipicamente admite o amicus curiae também. Então, eu tenho intervenção de terceiros no incidente de resolução de demandas repetitivas? Tenho a possibilidade do amicus curiae, e tem também a possibilidade de intervenção das próprias partes e legitimados ativos à propositura do incidente, como é o caso da defensoria. E aí a manifestação de todos esses será no prazo comum de 15 dias. Haverá um prazo comum arbitrado pelo juiz. É parecido com o que nós temos, por exemplo, na falência, que eu tenho uma fase de habilitação de credores, né? Aqui eu vou ter uma habilitação de interessados para falar e eles vão ter um prazo comum de 15 dias. E aí, por isso que é importante toda essa publicidade, para que vocês possam estar sempre verificando se existem ou não esses incidentes, talvez aí até
numa postura institucional mesmo, na instituição defensoria, de controle dos incidentes que surgiram para poder intervir, que é algo que me parece importante, dada a legitimidade ativa de vocês, até como forma de cortar o mal pela raiz, para evitar um julgamento prejudicial aos assistidos da defensoria. A competência para a análise desse incidente, pessoal, a competência é, como eu lhes dizia, fixada pelo regimento interno de cada tribunal. Cada tribunal vai fixar, então, a competência e, uma vez suscitado o incidente, por exemplo, se ele for dirigido ao órgão especial de um tribunal, nós vamos ter, então, um juízo de admissibilidade pelo relator, ele é distribuído a um relator perante o órgão especial ou tribunal pleno, que provavelmente vão ser os órgãos que vão ficar com essa competência. E, vejam só, o relator suspenderá os processos pendentes. O tribunal o relator, melhor dizendo, vai suspender os processos pendentes em todo o território. Então, uma vez que haja a suscitação do incidente por vocês, uma vez admitido, todos os processos que tramitem em Minas Gerais sobre aquela mesma questão jurídica têm que ser suspensos. Aqui é um dever de suspensão. Inclusive, no artigo do novo Código que trata de suspensão do processo, foi colocado lá como causa de suspensão a regra da admissão do IRDR, porque é uma suspensão ope legis, não é o juiz que vai escolher se vai suspender a ação dele ou não. É uma suspensão por determinação legal. E aí, pessoal, nesses casos, essa suspensão, ela ainda pode até vir a ser, ela pode vir até se tornar nacional. Por que que ela pode vir a se tornar nacional? Porque pode ser uma questão que atinja mais de um estado da federação. E, por isso, os legitimados, a Defensoria, o Ministério Público, poderão, porque eles estão no artigo 977, inciso 2º e 3º, eles poderão vir a requerer ao STJ ou ao STF suspensão de processos em caráter nacional. Por exemplo, imaginem só, é um problema de telefonia relativo a uma operadora que atua não só em Minas, atua em vários estados da federação. A área de concessão dela envolve vários estados da federação. Nesse caso, uma vez que tenha sido admitido o incidente, vejam, antes de admitir o incidente não dá, mas uma vez que ele foi admitido, isso gerou a suspensão em Minas. Mas vocês acham que é relevante suspender em todo o território para evitar que em outro estado uma demanda chegue mais rápido ao Tribunal Superior e leve a um entendimento contrário. E aí o que vocês podem fazer? Podem requerer diretamente ao STJ ou ao STF suspensão nacional de processos. E aí vai depender, claro, se estiver em jogo matéria constitucional, dirigiremos tal pedido ao STF, matéria de lei federal, dirigiremos tal pedido ao STJ. Aí vocês poderiam levantar, Marco, mas se fosse matéria de lei estadual, porque às vezes a gente tem aqui de enfrentar problemas de lei estadual. Ora, se é matéria de lei estadual, gente, não é um problema de caráter nacional. Então, a suspensão fica no âmbito apenas do Tribunal de Justiça. Bom, e aí, aqui nós já tínhamos falado, intervenções de terceiros. Temos, inclusive, com a possibilidade de sustentação oral de todos os interessados, pelo artigo 984. O prazo é de 30 minutos, divididos entre todos. Esse prazo é aquela coisa, se muitos interessados se habilitarem, aí nós vamos ter a necessidade de ampliação de prazo, que está permitida no parágrafo 1º do 984. Então, se 100 pessoas se habilitarem 30 minutos, viraria narrativa de jogo, né, gente? A pessoa ia pegar o microfone como se estivesse narrando o gol e sair correndo para o outro entrar. Então, temos aí essa
previsão que permite ao tribunal aumentar o prazo, ou o período, né, de 30 minutos. Bom, e aqui caminhando para concluirmos a exposição sobre o IRDR, eu lhes dizia no início do nosso encontro, ele é mecanismo para a formação de precedente vinculante. E por que ele forma precedente vinculante? Eu dizia, não é o 927 que dá esse papel para ele. Temos o artigo 985, meus amigos, que prevê que a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais e coletivos que tramitem naquela área de jurisdição do tribunal. Então, esse entendimento se aplica para todos os processos pendentes e, pelo parágrafo 2º, se aplica também a casos futuros. Vejam, o artigo 985, ele não usa a palavra vinculação, mas ele usa será aplicada. Ora, ele, em outras palavras, prevê para nós uma vinculação. Era o que eu dizia a vocês antes, é o temor do uso da vinculação, da palavra vinculação. E aí, cada órgão fracionário de tribunal, cada juízo de primeiro grau vai ter que fazer a aplicação verificando se o caso realmente se enquadra no precedente vinculante ou não, vai ter que se valer daquela técnica do distinguishing que nós falávamos antes. E no próprio artigo 986, como eu comentava antes, nós temos a previsão da possibilidade de revisão de tese. Vejam, revisão concentrada de tese. Não são apenas aquelas técnicas de superação que podemos usar nos casos concretos que vão ser utilizadas. É possível também que tenhamos revisão de tese de forma concentrada, o uso do IRDR para essa revisão. Da decisão do IRDR, vocês poderão recorrer, imaginem, a decisão foi contrária ao que vocês estavam defendendo. Vocês podem recorrer da decisão do IRDR? Sim. Em primeiro lugar, não está aqui, mas cabem embargos de declaração, sem dúvida. O Código não falou, mas os embargos de declaração se prestam a esclarecer toda e qualquer decisão judicial. Portanto, eles podem ser utilizados aqui, buscando esse esclarecimento. Mas ao lado dos embargos de declaração, cabem também recursos especial e extraordinário, conforme o caso, diz o artigo 987, conforme o caso, porque depende, obviamente, da existência de matéria de lei federal ou matéria constitucional. E se for utilizado o recurso extraordinário, temos aqui uma hipótese de repercussão geral presumida. Ora, é claro, meus amigos, porque a repercussão geral, no novo Código, ela tem as mesmas características do Código atual, de relevância e transcendência, como exigências para a sua configuração. E a transcendência que é exigida no Código atual, bem como no novo Código, para a análise da repercussão geral, ela é uma transcendência que pode ser quantitativa, como diz a doutrina, por exemplo, Marinoni, porque é uma transcendência que vai dizer respeito ao efeito multiplicador das demandas. E o efeito multiplicador de demandas é claro aqui no âmbito do IRDR, até porque ele se dá em virtude da efetiva repetição de processos. Por isso que o legislador nos trouxe uma repercussão geral presumida nesse caso. E vejam só que interessante, havendo recurso especial ou extraordinário, vejam, a demanda tramitava aqui em Minas Gerais. Já ia falar Espírito Santo, que semana passada eu estava lá, mas em Minas Gerais. O IRDR foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas havendo recurso especial ou extraordinário, a decisão proferida no recurso
especial ou extraordinário vai se aplicar em caráter nacional, porque embora a demanda tenha um papel local, essa decisão vai ter um efeito expansivo para toda a área de competência do Tribunal Superior. Então, nós vemos que esse incidente, pessoal, ele vem para tentar evitar que fiquem tramitando milhares e milhares de demandas sobre um mesmo assunto, que haja a possibilidade de suspensão, que haja essa suspensão das ações para que o julgamento da questão de direito venha a ser aplicado para todos aqueles casos pendentes, sem que haja um esforço muito grande pelo Poder Judiciário. Isso vai na linha da eficiência, porque a eficiência foi arrolada como norma fundamental do processo civil no artigo 8º do novo Código. E aí, concluindo, meus amigos, nós vemos que esse mecanismo, ele é mais um dos mecanismos que tenta melhorar a nossa justiça civil. Procura melhorar essa crise que vivemos na nossa justiça civil, de alguns gargalos de ineficiência. Não sei se teremos a melhor justiça do mundo, e o Código não teve essa pretensão de trazer a melhor justiça do mundo. Até na década de 40, quando foi editado o Código Italiano de então, o ministro da Justiça fez um discurso clássico que ele dizia: a Itália tem a melhor justiça do mundo com esse código. Me parece que não temos essa pretensão, mas sem dúvida temos uma sensível melhora por diversos mecanismos, dentre eles a formação de precedentes vinculantes. Bom, então agradeço imensamente a atenção de todos, estou disponível para as perguntas. Acho que, se os senhores me derem licença, acho que eu vou sentar ali com o doutor Alexandre para também poder ir respondendo sentado. Bem, pessoal, primeiramente quero agradecer aqui ao Dr. Marcos pela excelente palestra aqui, que com certeza brilhantou demais o nosso evento. Agradecer aqui ao pessoal do Centro de Capacitação, que tem organizado esse congresso aqui com tanto carinho e dedicação, em especial aqui para receber os novos colegas. Recebemos aqui várias perguntas e eu falei aqui com o pessoal do cerimonial, como a gente está com um tempo disponível aqui, para passar o microfone aí para vocês fazerem as perguntas diretamente, que eu acho que vai dar uma fluidez melhor aqui para os trabalhos. Eu vou passar primeiro aqui pelos nomes que chegaram aqui, e depois o pessoal que eu não citar, aí você passa o microfone depois. Vou citar aqui primeiro aqui para a doutora Marina Buch. Bom dia, professor. Uma dúvida assim, esse RDR, ele não violaria o princípio do juízo natural? Eu explico. Ele, por exemplo, eu venho distribuindo várias ações com o mesmo assunto e sempre que cai no juiz X, ele é contrário à tese jurídica. Aí eu distribuo uma outra e cai com o juiz X. Eu pego e suscito. Eu não estaria burlando, fugindo desse juiz, assim, para ganhar a chance do tribunal de interpretar a tese jurídica da forma como eu quero? Esse tipo de incidente, ele pode até dar margem ao uso com uma falta de boa-fé objetiva. A parte, uma vez que vem tendo precedentes desfavoráveis, se utiliza do incidente, mas, de outro lado, ainda que ela use tentando burlar o juiz natural, burlar esse entendimento do juiz natural da causa, uma vez que seja admitido o incidente, ele é admitido pela existência de uma efetiva repetição de demandas. E, diante disso, na verdade, esse precedente vai se aplicar não só para esse juízo, mas para outros juízos. E, ainda que porventura houvesse recurso das sentenças daquele juízo natural,
uma vez que essa questão chegasse ao tribunal antes mesmo da existência do IRDR, o tribunal poderia rever, né? Então, aqui, eu concordo que isso pode ser usado como uma forma de burlar o juiz natural, mas os riscos de lesão a direito acabam sendo reduzidos em função dessa tentativa de uniformização de entendimento, já que há uma multiplicidade de demandas que também pode se dar para outros juízos. Tudo bem, vamos passar aqui para a pergunta para a doutora Evelyn. Eu queria saber a respeito do precedente formado a partir da ementa. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho. Se ele não é formado a partir da ratio decidente, ele terá mesmo a força de precedente? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mesmo mais a respeito. Bom, a questão nós temos aqui a cultura do precedente por ementa, né? E até eu até costumo dizer, por exemplo, eu dou aula lá na UERJ, no mestrado e no doutorado também. Então, eu sempre falo para os meus orientandos, olha, por favor, numa dissertação, numa tese, nunca cite por ementa, porque se o examinador for olhar, pode ser que ele esteja, somente que você tenha conferido o julgado, senão a cultura aqui do Brasil é citar por ementa. A gente faz isso mesmo nas nossas petições, né? Mas o novo CPC, ele traz a necessidade de que nós olhemos para o inteiro teor do acórdão mesmo, porque a ratio decidente ela vai estar lá, mesmo que a ementa não esteja coerente com o julgado. E aí até se a ementa não estiver coerente com a ratio decidente, nesse caso, veja, a gente teria aqui uma ofensa ao 926, que prevê uma coerência com o dever dos tribunais. Então, com o novo código, a ementa, me parece que ela perde ainda mais o seu papel, que hoje já é aquela coisa, quando ela é citada, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né? Porque ela pode não espelhar o julgado, e com o novo código, já que a gente abraça a cultura da vinculação, a vinculação é feita lá no inteiro teor. A ementa, ainda que traga como um fundamento, até porque às vezes a ementa ela traz um fundamento que na hora do julgado, do inteiro teor do julgado, não é o fundamento, né? A gente às vezes olha e pensa, será que são dois casos diferentes aqui? Mas o que vai importar para fins de vinculação é o teor do julgado. E uma outra questão que o senhor mencionou, né? O senhor falou do IAC como incidente em segunda instância, né? Nos tribunais e tudo mais, né? E o senhor fez uma menção em relação ao IRDR, né? Da possibilidade até em primeira instância. O senhor fez essa menção, né? Como que seria isso? Porque assim, eu ouvi outras palestras, o professor Dierle, o professor Humberto, e eu só ouvi em segunda instância, né? A partir dos tribunais, né? Eu não tinha ouvido falar a respeito. Né? O que acontece? Que a questão foi muito bom ter sido colocado pela doutora isso, porque o artigo 977 e o artigo 978 é que geram essa dúvida, porque isso decorreu da tramitação legislativa. Porque inicialmente no Senado havia previsão de que o juiz poderia suscitar em primeiro grau. Quando foi para a Câmara, e aí, por exemplo, o Dierle mesmo, ele assessorou, ele foi uma das pessoas que ajudou lá na Câmara, no projeto. O pessoal que ajudou na Câmara defendeu que não era caso de o juiz de primeiro grau ser legitimado a suscitar o IRDR. Porém, quando voltou para o Senado, o projeto como a Câmara alterou o projeto, né, voltou para o Senado, e aí o Senado colocou de novo a regra de legitimidade do juiz no 977, inciso 1º. A legitimidade do IRDR é do juiz ou relator, das partes e do MP ou da defensoria. E aí, defensoria, seja como instituição, seja como parte de uma das demandas que está em andamento. E aí, como, melhor dizendo, advogada, né, de uma das partes que está em andamento. E aí, na verdade, por que alguns continuam defendendo essa tese de que
Na verdade, o juiz não poderia suscitar, porque aí competiria ao tribunal decidir, só o próprio tribunal, só os próprios pares poderiam suscitar a questão ao próprio tribunal. Porém, tendo em vista a previsão expressa do 977, inciso 1º, me parece que não dá para a gente afastar a interpretação de que, em primeiro grau, o juízo pode suscitar e as próprias partes, então, por via de consequência, podem suscitar também em primeiro grau. Até porque em primeiro grau, imaginem só, ainda não há apelação, mas vocês, Defensoria, já propuseram umas 300 ações sobre o tema. Será que eu já não posso falar que é uma efetiva repetição de processos? Eu já tenho ali uma efetiva repetição de processos, mesmo eu não tendo ainda ações em primeiro grau. Daí porque me parece que é legítimo que isso seja feito em primeiro grau, porque o inciso 1º fala do juiz, e se o juiz em primeiro grau pode fazê-lo, as partes em primeiro grau também podem. Seria, então, pelo 977? Pelo 977. E eu acredito, de repente, o Dierle continua defendendo essa tese, até porque era o que na Câmara queriam, mas o entendimento que saiu vencedor, aí, a meu ver, o nosso limite da interpretação tem que ser o texto da lei, né? O limite inicial. Então, por isso que, a meu ver, mas assim, eles não estão sozinhos, tem vários autores que ainda defendem essa tese, mas 977 deixou expresso, então não tenho como dizer que é inaplicável a regra, né? Obrigada. Uma pergunta para passar a palavra aqui para a doutora Renata Mendes. A respeito do incidente de assunção de competência, a minha dúvida é se a interposição dele se dá juntamente com a apelação ou se seria em peça apartada e qual que seria o encaminhamento no tribunal. Bom, essa questão do incidente de assunção de competência, na verdade, é possível que a parte já suscite isso na própria apelação, ou, como a lei não estabeleceu um prazo para tanto, já que é possível que o próprio relator de ofício venha a suscitar o incidente de assunção, é possível que nós venhamos a suscitar também, já com o processo tramitando perante o tribunal, porque é uma forma de provocar o relator ao conhecimento de questão que ele pode apreciar de ofício. Então, ainda que vocês, quando interpuseram a apelação, não havia ali ainda para vocês a configuração dos requisitos, mas quando, por exemplo, era um problema de política pública, aí vocês, com o passar do tempo, viram que a questão era mais grave. Então, era importante ter a assunção de competência. Até que haja o julgamento, é possível suscitar um incidente de assunção. Passar a palavra agora para a doutora Ana Flávia Freitas. Já saiu? Então, tem mais alguma pergunta no auditório? Doutor Guilherme Tinte. Boa tarde, né? Gostaria de fazer uma pergunta, é a seguinte: a gente tem uma questão aqui que foi decidido num incidente de uniformização de jurisprudência, no âmbito da execução penal, uma decisão lá sobre o marco da database para contagem de benefícios. E o TJ decidiu esse incidente de uniformização sem uma ampla participação. Então, agora, uma das possibilidades é buscar a revisão desse incidente. Com a entrada do novo CPC, um dos pressupostos para a validade da decisão é a ampla participação. Então, se não houve essa ampla participação nesse incidente já decidido, seria razoável pedir um novo julgamento baseado nessa ausência de participação, tendo em vista a entrada em vigor, lógico, depois que entrar o novo CPC? A questão colocada é bem interessante, porque até, na verdade, nós temos que lembrar que, das garantias fundamentais do processo, a que foi mais prestigiada, sem dúvida, com o novo CPC, foi o contraditório. O contraditório, no novo CPC, ele é um direito de influência na tomada de decisão. Até eu trouxe um livro, gente, aqui depois vou deixar com o pessoal para o sorteio aqui,
Eu só não sei como a gente sortearia. Pode ser também, pode ser até... Ah, tá. Pode ser. Então, no final das perguntas, a gente até faz isso. Agora, então, na verdade, o contraditório ele vira um direito de influência, eu defendo isso no meu livro, o de Early, por exemplo, também entra nessa linha, e a gente vê isso lá no artigo 10. O artigo 10 impõe que as partes tenham a possibilidade de influenciar a tomada de decisão do juiz, mesmo quanto a questões que possam ser conhecidas de ofício. E então, se porventura esses incidentes forem decididos sem uma possibilidade de ampla participação, é caso de nulidade, sim. É caso de nulidade. Essas regras de contraditório, eu até adianto com vocês que elas são regras que o próprio judiciário já está começando a se insurgir em face delas. Por exemplo, houve há umas 3 semanas um seminário nacional da Infam, da Escola Nacional de Formação de Magistrados, e lá nesse seminário eles fizeram enunciados de interpretação do novo CPC. Os enunciados que dizem respeito ao contraditório, eles deram uma limitação que, na verdade, não diz nada novo. O que eles estão fazendo é colocando a regra do Código atual. Mesma coisa aquela regra da fundamentação das decisões que eu comentava. E eles fazem umas restrições e que não estão na lei. Aquela coisa, vai ser uma grande batalha que nós vamos ter entre legitimidade democrática da lei e o que o judiciário acha que pode fazer, que pode aplicar ou não. Mas aqui, a meu ver, a falta de participação ampla gera um déficit de contraditório que no novo CPC é intolerável pelas regras do novo Código. Já as regras fundamentais nos artigos 7º, 9º e 10 sobre contraditório, bem como as regras específicas nesses incidentes, exigindo contraditório. Tudo bem? Mais alguma pergunta na plateia, pessoal? Star Decisions, que não faz parte da nossa prática convencional. Até muito trabalhado pelo professor Jerry, né, em obras como o contraditório. Então, seria possível eu trabalhar com embargos de declaração utilizando a técnica do distinction, quer seja na primeira e na segunda instância, para demonstrar aí, inclusive, uma falha, né, que pode ser, o senhor citou, essa grande equipe, de tomar a emenda como acordo, o acordo como emenda, e esses embargos de declaração, eles teriam sempre efeitos infringentes ou poderia ser suscitado efeito translativo? Questão interessante, prática nossa aqui, porque se porventura não tiver havido um distinguishing que nós entendamos que é pertinente, aí nós temos até de mencionar o artigo 1022 do novo CPC, que trata das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, porque o artigo 1022, no seu parágrafo único, prevê que considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. E aí, casos repetitivos, gente, até para que vocês saibam, temos um artigo do Código que define o que é caso repetitivo, que é o artigo 928, que são os julgamentos de recurso especial extraordinário, representativo de controvérsia e de IRDR. Então, se eu tenho uma tese que diz respeito ao tema, o juiz vai ter que enfrentar, seja para aplicar, seja para distinguir. Então, respondendo a sua pergunta, nesse caso, se o juiz não fizer isso, vocês vão poder fazer embargos de declaração com base no 1022, parágrafo único, porque essa é uma das hipóteses previstas como omissão. Eu falo só para complementar, nós não temos aquela cultura do before the trial, after the trial. Então surge aquela dúvida sobre o momento também, né, de suscitar o distinto. Até, vejam só, na verdade, à luz do novo CPC, como o contraditório é um direito de influência, como falávamos, e as partes têm o direito a falar pelo artigo 10, o artigo 10 ele traz uma revolução no nosso atuar, né? Imagino que vocês tenham discutido ele quando falaram da introdução ao novo código, e ele traz uma revolução, porque
na verdade, ele exige que o judiciário tenha de nos ouvir sobre qualquer fundamento que não tenhamos enfrentado até então. Daí porque, se, por exemplo, o judiciário entender que é caso de aplicar uma tese, vejam, caso de aplicação de precedente, tecnicamente tem que ser aplicado o artigo 10 antes. Se vocês não enfrentaram já o precedente na peça de vocês, ou porque nenhuma das partes alegou, vejam, vocês autores não alegaram, o réu, ao se defender, não se manifestou sobre precedente, o tribunal, para aplicar um precedente vinculante, ele tem que ouvir antes, ele tem que aplicar o artigo 10. Se ele não fizer, ora, temos aqui um vício na sentença, um vício de fundamentação, com base no 489, parágrafo 1º, porque o tribunal, a decisão não se considera fundamentada pelo parágrafo 1º do 489, quando ele deixa de invocar, quando ele deixa de seguir precedente e, na verdade, esse vício de contraditório, esse vício de na fundamentação, ele precisa, ele pode ser, melhor dizendo, sanado na via dos embargos de declaração. Tá? Até porque, nesses casos de vício de nulidade da sentença, o novo CPC permite, aí não sei se, acho que vocês têm até um encontro sobre apelação, né? Mas, na verdade, a teoria da causa madura no novo CPC, ela é muito aumentada. E aí, para casos de nulidade da sentença, eu vou poder aplicar a teoria da causa madura. Não é mais só para aqueles casos de sentença terminativa. Então, ainda que haja esse vício, isso vai poder ser corrigido ou via embargos ou via apelação. Mas, tecnicamente, o juiz teria que ouvir antes, por força do artigo 10. Tá ok? Vou passar a palavra aqui para a última pergunta para o colega, já está com o microfone ali. Antes de tudo, parabéns pela exposição. Eu achei bastante clara, bastante objetiva. E a pergunta tem um pouco a ver com a que foi feita, não a anterior, mas a segunda antes dessa minha pergunta. É que talvez não tenha ficado muito clara a questão da uniformização aqui em Minas Gerais, é que o Tribunal de Justiça, na última revisão do regimento interno, ele criou algumas câmaras de uniformização da jurisprudência. Ele criou uma Câmara Criminal, uma turma criminal de uniformização, uma primeira turma civil, uma segunda turma civil, composta por um representante de cada uma das câmaras que julgam aquela matéria. E estas turmas de uniformização de jurisprudência, elas têm realizado alguns julgamentos que seriam, como o próprio nome diz, de uniformização de jurisprudência, e fixado teses sobre determinados pontos. Ok? Talvez o temor do que os colegas levantaram é que estes julgamentos que não foram prolatados com a publicidade que está sendo exigida no novo Código de Processo Civil, eles sejam adotados, a eles sejam dados a eficácia destes julgamentos realizados no âmbito do que está previsto no incidente de resolução de demandas repetitivas e etc. Então, é uma indagação que eu faço ao senhor, o que o senhor acha sobre isso? Porque eu temo que o tribunal não vai julgar isso outra vez, entendeu? Ele vai pegar e vai trazer, e vai falar que foi assim, já foi decidido daquela forma, e indefiro amicus curiae, já ouvi, alguém peticionou aqui, eu já indeferi da outra vez, e ponto final. Realmente isso é preocupante, porque os tribunais têm as metas deles, têm as exigências de eficiência interna, então tudo que eles puderem fazer para economizar também esforços, eles vão acabar adotando. Mas eu acho que aqui, na verdade, primeiro que os regimentos internos eles vão ter que ser todos alterados para ter alguma previsão. Então, a meu ver, eles vão ter que fazer uma nova alteração regimental para estabelecer qual vai ser a regra sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. E, para esse tipo de situação, o incidente ele sai do zero. Seria uma ofensa, a meu ver, ao devido processo legal,
que eles aplicassem o precedente firmado numa uniformização de jurisprudência para casos que já tenham sido julgados, para casos que venham a ser objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas no novo CPC. Porque aí, para o incidente de resolução de demandas repetitivas, nós vamos ter que suscitá-lo de acordo com os pressupostos do 976, ele vai ter que seguir todo aquele procedimento, ainda que o tribunal queira adotar uma postura de economia processual, aproveitando atos, para mim isso vai ser caso de nulidade a ser questionada via até recurso especial por ofensa aí aos artigos do CPC que tratem do procedimento do IRDR. Bom, eu agradeço imensamente aí a todos mais uma vez a atenção. Vou passar para o doutor Alexandre para ele fazer então o sorteio aqui do livro. Só aproveitar então, só para fazer uma propaganda, até tinha pedido já para a doutora Ellen para fazer. Em dezembro está saindo pela editora Atlas meu manual de Fazenda Pública em Juízo, a Fazenda Pública no Processo Civil. Então, apenas porque, como aqui muitos certamente trabalham com Fazenda, está totalmente atualizado com o novo CPC, o marco legal da mediação, a reforma da lei da arbitragem. Então, por favor, divulguem aos amigos que tenham interesse no assunto também. Obrigado, gente.